Olá pessoal, aqui é Neil Armstrong. Vamos falar sobre criação de personagens. Dessa vez vamos falar sobre desenho. Você tem uma ideia para criar um personagem? No último vídeo nós falamos sobre características de personagens, como você poderia criar. E eu comecei falando sobre um personagem específico que morava no fundo do mar, e etc. Vamos falando mais sobre ele daqui a pouco. Esse aqui é um programa chamado Midbang Paint. Ele é gratuito e eu acho interessante que você pode utilizar ele tanto no computador, como em tablets, como em celulares, o que é bastante interessante. Então eu vou fazer nele porque fica mais disponível para todas as pessoas que quiserem trabalhar em cima dele. É interessante ter uma tablet, você pode fazer no papel e levar para ele também, com scanner, com foto, enfim. Tá? A ideia é a gente desenhar, mas você pode fazer inclusive só no papel também, ou no Photoshop da vida. Nós vamos mostrar algumas coisas que são interessantes de fazer utilizando o computador. Então eu vou aqui, crio um novo arquivo. Vamos aqui tamanho do papel, vamos criar como se fosse uma folha A4, tá? Que é bem semelhante. Quem quiser pode pegar uma folha em branco também, vai dar basicamente no mesmo. Vou colocar o BG como cor branca mesmo, enfim, como um papel branco. A ideia não é dar uma aula de Midbang, várias características dessas vocês vão encontrar no Photoshop, mas é questão de você usar as ferramentas e trabalhar em cima de desenho. Então eu vou aqui utilizar a pen, que é uma caneta, um lápis, aliás, não, vou utilizar o pencil, que é o lápis, uma cor azulada, eu quero uma coisinha mais ou menos fraca. Ctrl/, ele te dá a opção de zoom. Aqui você tem aquele navegador, né? Eu vou aproximar bastante, vou fazer tamanhos pequenos e depois eu posso cortar do tamanho que eu quiser. Então a ideia inicial é trabalhar com um esboço daquilo que eu quero. Então, características do meu personagem, como a gente tinha comentado, ele é um príncipe submarino. Será que ele precisa ter uma coroa? Ele precisa ter uma roupa de príncipe? Ou ele tem uma roupa mais de guerreiro? Enfim. Né? Então existem várias formas, como eu falei, vários métodos de desenho. Como eu quero um personagem fofinho, né? Vou criar uma estrutura arredondada aqui. Aqui o controle do pincel ele vem por aqui. B ele vai para Brush. A opacidade do pincel eu vou botar fraquinha porque eu quero fazer esboços, tá? Bem simples. Então vou usar essa camada aqui para esboço, então bem semelhante ao que tem no Photoshop. A proporção dele eu vou fazer pequenininha, né? Como ele mora debaixo d'água, de repente eu posso fazer uma pose dele mais aleatória aqui. Então assim, é sempre interessante começar a fazer um esqueleto, colocar olhos bem simples, diminuir aqui o tamanho desse pincel. A sobrancelha, a orelha dele, como ele é um príncipe submarino, coisa diferente, pode ser pontuda. Ele poderia ter um cabelo, de vez em quando eu vou dar uma apagada. Enfim, eu vou criar uma estrutura aqui para o personagem. Ele tem um cabelo um pouco... Opa! Ctrl Z. Enfim, você pode usar inclusive bolinhas para você ter, por exemplo, um desenvolvimento de proporção. E aí você, enfim, o que eu estou querendo fazer aqui é apenas um esboço de proporções de como seria esse meu personagem. Aí pode ter uma bota.
e ter tipo uma coisa de armadura aqui. Eu vou colocar o pincel mais escuro e de repente tentar desenvolver a partir do primeiro esboço, né, já alguma coisa mais definida. Isso você pode fazer no papel. Shift barra você pode virar, por exemplo. Setinha para cima você sempre volta ao normal. Ctrl barra você vai dar o zoom. Ele pode ter 4 ou 5 dedos. Então é legal, porque nesse primeiro esboço a gente não precisa nem se preocupar tanto, né, com relação aos aspectos iniciais. Então a ideia aqui é a primeira vez que eu estou desenhando esse personagem. Então a ideia é basicamente que eu tente chegar a uma proporção em que seja plausível dentro daquilo que eu quero e dentro dos aspectos psicológicos que eu criei do meu personagem. Tá? Como ele é criança, ele não vai ter um peitoral, mas ele tem uma armadura que de repente vai ajudá-lo a fugir e a se defender do fundo do mar. Ok, então pronto, eu tenho uma visão geral do meu personagem que pode me ajudar bastante. Aqui a gente pode inclusive chamar essa camada de esboços. Na verdade, o ideal é... Vou colocar aqui imagens... Príncipe. É que você faça vários desenhos. De repente eu não vou estar satisfeito com esse. Eu faço novamente, né? Mas eu estou colocando esse inicial apenas porque por uma questão mesmo de didática que a gente não tem tanto tempo aqui. Eu posso finalizar ou eu posso fazer ele, aquela história do model sheet. Uma vez que eu tenha definido esse personagem, como seria ele? Eu estou no lápis ainda. Como seria ele chateado? Então, já que eu tenho mais ou menos a proporção, aquela parte um pouco mais para baixo, vamos colocar ele aqui. E essas linhas vão definir mais ou menos para onde ele está olhando. Se eu teclar Tab, eu tenho uma área maior, como eu estou no Note. Então eu defino bem as proporções dele aqui. E muitas vezes a gente faz só mais da face mesmo, com relação ao model sheet. Né? Então, olho chateado seria mais ou menos assim. Mais uma vez, dei uma estudada em mais materiais sobre desenho. A ideia aqui é basicamente apresentar formas e ferramentas de trabalho. Não é um curso de desenho, não é um curso de mid-bang, é mais ou menos apresentar o processo de criação de personagens desde a concepção até depois nós vamos falar sobre modelagem 3D. Aqui ele está bem chateado. Então
um esboço no papel, clarinho, ele é bem interessante. Até para a gente ele tem pescoço, o pescoço dele é pequenininho, é grande, né? A gente entender. Então, tem vários, se você procurar na internet Model Sheet, você vai ver várias possibilidades também de trabalhar com isso da melhor forma possível. Ok? Como é que esse personagem por trás, por exemplo, de lado, enfim. Nós vamos definindo isso aí. Esse é o processo básico de criação de personagem. A partir do momento que você tem uma ideia, você faz um esboço. Bom, e o que falta agora, nosso papel virtual aqui, é a gente dar um acabamento, caso você queira. Então eu posso fazer uma outra camada, que eu vou chamar de traço, ou traços, como preferir. E aí eu vou fazer o acabamento do meu personagem aqui. Eu vou utilizar, no caso, ao invés de pencil, vou usar uma caneta preta e fazer uma sensível pressão. Algumas pessoas gostam de trabalhar, fica mais fácil de trabalhar, na verdade, com um tipo especial de traço, fica mais fácil. Então a gente pode inclusive virar como se fosse um papel mesmo, para ficar mais fácil. Meu traço não está muito preciso, ainda mais gravando aqui com vocês, mas enfim, vou fazer rapidinho e avançar um pouco. Então, eu tenho o meu personagem aqui completo. Fiz de forma rápida para a gente não gastar muito tempo, para a gente ir para a próxima fase, que são os ortos. Até lá!